Pessoal, quando quiserem, viu? Boa tarde a todas as companheiras e companheiros. Sejam bem-vindas e bem-vindos, todos que estão nos assistindo nesse momento pelo Facebook. Nós, inclusive, aproveitamos para solicitar a vocês que possam compartilhar essa nossa live para que outras pessoas também possam participar desse momento tão importante conosco. Esse momento de celebração dos 58 anos da FETAP. Em tempos de uma crise sanitária causada pela pandemia do Covid-19, já que a gente não pode se encontrar presencialmente, fisicamente nos abraçar, que a gente possa se sentir abraçado com esse momento de encontro e principalmente que a gente possa saber que o distanciamento social é uma estratégia fundamental para o enfrentamento desta pandemia. Todavia, o debate, a articulação e a mobilização ela se torna fundante para o enfrentamento dessa crise sanitária, política e humanitária que nós estamos vivendo. Nesse sentido, nós não podíamos deixar de hoje, dia 6 de junho de 2020, mesmo vendo o cenário que nós estamos vivendo, a gente de alguma forma se encontrar para celebrar algo tão importante. E talvez tenha uma frase que expresse como isso tudo começa. Da resistência de um povo nasce uma esperança. Essa frase expressa exatamente o movimento que incendiou e amedrontou o imaginário das classes dominantes em Pernambuco, no final dos anos 50 e início dos anos 60, quando as camponesas e camponeses começaram a se colocar como sujeitos e se posicionarem politicamente na luta contra a exploração e pelos seus direitos, que dominava todo o campo pernambucano naquele momento da nossa história. Da contribuição e do embate das ligas camponesas, do Partido Comunista e da Igreja Católica, principalmente via MEB e SORP, nasce o sindicalismo rural. Sindicalismo rural que não tem também como a gente falar além das ligas camponesas, do Partido Comunista e da Igreja Católica, não tem como a gente também não falar em alguns nomes, como, por exemplo, Miguel Arraes, Gregório Bezerra, Francisco Julião, Padre Crespo, Padre Melo, que foram tão importantes nesse momento dessa ebulição política e social que levou à organização da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado de Pernambuco. Por isso, hoje, esse nosso encontro, ele tem como tema a trajetória de lutas e conquistas da FETAP em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais nos seus 58 anos de vida. 58 anos de vida na história de um ser humano parece ser muito, mas na história de organização e luta dos trabalhadores e trabalhadoras, às vezes se torna pouco tempo para o alcance das conquistas e dos desafios a que a classe trabalhadora está submetida ao longo de toda a nossa história. Nesse sentido, hoje, para fazer essa celebração, ainda que virtualmente, mas muito presente no coração e na mente de todos os homens e mulheres que têm feito parte dessa história ao longo desse tempo, estamos reunindo alguns dos ex-presidentes e a atual presidenta como um símbolo de todos e todas que passaram pela direção desta instituição ao longo deste tempo. Não só na direção da federação, mas quantos e quantas não passaram pela direção dos sindicatos, quantos e quantas não contribuíram no movimento, nas suas comunidades, na sua base. Hoje, nós queremos ouvir um pouco dessa história a partir da fala de algumas dessas pessoas eleitos e foi eleita como presidentes e presidenta dessa instituição e que, de certa maneira, representam todos e todas que naquele momento estavam na diretoria, né, junto com eles e com ela. Começando desde Manuel Gonçalo Ferreira, Severino Manuel Soares,
Euclides Almeida do Nascimento, Nativo Almeida do Nascimento, Manuel José dos Santos, Antônio Marques dos Santos, que nesse momento devem estar presentes conosco de outra maneira nessa live. Mas com certeza tudo que fizeram ao longo da vida e da história e da presença deles dentro dessa federação deixaram contribuições significativas. Em especial, nesse momento, nós mandamos uma saudação ao companheiro Nativo Almeida, que não está aqui conosco nessa live, mas está conosco presente ainda nessa esfera, né? Também gostaríamos de lembrar aqui que nessa história de 58 anos, tivemos 4 companheiros que assumiram a presidência interinamente. Severino Manuel Soares, que assumiu após o afastamento de Manuel Gonçalo, quando teve o golpe militar. A companheira Mariquinha, que assumiu 2 vezes, quando Januário faleceu e quando Aristides precisou se candidatar a vice-prefeito em Tabira. O companheiro Doriel, quando Aristides foi eleito presidente para a CONTAG, assumiu também um período interinamente. O companheiro Paulo Roberto, que também assumiu interinamente com o afastamento do companheiro Doriel. Então, são pessoas que, durante esse tempo, desses 58 anos, estiveram, né, na presidência. Hoje, aqui presente, para participar dessa live, nós teremos o companheiro José Rodrigues da Silva, o companheiro Aristides Veras dos Santos, o companheiro Doriel Saturnino de Barros, todos ex-presidentes, e a companheira presidenta atual, Cícera Nunes da Cruz. Nós temos um desafio, porque as pessoas que num tempo de 10 minutos, elas possam trazer para a gente quais foram os maiores desafios e as maiores conquistas que elas tiveram em sua gestão. E qual é a importância que a FETAP assume nesse momento tão desafiador, né, para a história, para a luta e para a organização da classe trabalhadora. Então, nós gostaríamos de começar com o companheiro José Rodrigues. Tudo bem, seu Zé? Tá nos ouvindo? A câmera dele deu um probleminha. É um agricultor. Câmera de seu Zé Rodrigues. Edson? Deve ter sido problema de energia, alguma coisa. Acho que foi energia, porque ficou escuro lá, de repente, na imagem dele. Pode ter sido energia. Eu aproveito, enquanto o pessoal está verificando, para, mais uma vez, saudar todas as lideranças de base, todos os dirigentes dos sindicatos do estado de Pernambuco, que estão, neste momento, participando conosco, e que vocês socializem aí o link, para que outras pessoas possam se juntar no Facebook para essa escuta e essa celebração desses 58 anos. Então, nós vamos começar com o companheiro José Rodrigues. Seu José Rodrigues, né, como a gente mais costuma chamar, ele é agricultor familiar, sócio do STR do Bom Jardim, atualmente é presidente do Sindicato do Bom Jardim e secretário de Finanças da CTB, da Central dos Trabalhadores do Brasil. É ex-presidente da FETAP na gestão no período de 78 a 93. Esse período, seu Zé, da sua gestão, foi um período marcado pela ditadura militar, então um período muito difícil para a organização dos trabalhadores, mas também, de 78 a 93, foi um período de vivência no Brasil de redemocratização do país, e destacando, inclusive, a luta da barragem de Taparica e a greve dos canavieiros. Então, considerando isso, seu Zé Rodrigues, nós gostaríamos que você pudesse nos dizer quais foram os maiores desafios e as maiores conquistas que o senhor avalia que teve durante a sua gestão da classe trabalhadora.
E qual a importância que o senhor vê da FETAP nesse momento? A palavra é sua. Boa tarde, Socorro. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Cícero. É um grande prazer a gente estar nesse momento com vocês aí. Boa tarde. Discutindo essa grande trajetória da FETAP. Mas a primeira dificuldade, a primeira questão nossa, desafio, foi em 79, quando a gente estava com menos de um ano de mandato de gestão da federação. A gente está assumindo uma campanha salarial na Zona da Mata. Essa Zona da Mata, onde, na verdade, em pleno exercício do regime militar. Esse foi um exercício e foi uma campanha com greve. E foi a primeira que consideramos aqui nos agricultores brasileiros e a segunda no Brasil, porque a primeira foi em 78, com o Sindicato de São Paulo, de Metalúrgicos de Diadema, com Lula na presidência. E a gente assumiu essa campanha salarial fazendo um greve. E, na verdade, quando os trabalhadores tinham muita dificuldade, na verdade já não podia mais sobreviver, porque todos os períodos do golpe, os trabalhadores não podiam mais se juntar, a não ser somente recorrer na justiça. E nós fizemos uma greve forte, que chamou a atenção ao Brasil inteiro. Nós conseguimos, além das outras reivindicações, a questões salarial, conquista de 52% acima do salário mínimo para os trabalhadores canaveiros de Pernambuco. Esse foi um desafio que nós enfrentamos naquela época. E alguns anos depois, nós seguimos para o Vale de São Francisco, que também começamos a fazer campanha salarial dos fruticultores, trabalhadores lá da uva e da manga do Vale de São Francisco. Nós tivemos um desafio, porque eu quero colocar nesse depoimento 3 desafios que a gente tivemos e que conseguimos, que hoje permanece aí no movimento sindical. Foi a questão da barragem de Itaparica, quando os trabalhadores estavam sendo desafiados a ser cobertos 5 municípios do Pernambuco, da Bahia, com água, e a gente lutar com aquele pessoal de lá, coordenar aquela luta para os trabalhadores receber sua indenização justa e terra por terra, para poder realocar aquele pessoal que ficar debaixo d'água naquelas barragens. Foi um desafio muito grande, e foi uma mobilização muito grande de Pernambuco, com alguns municípios da Bahia, porque era em conjunto essas questões. Então, essas duas questões aí, de Itaparica e de campanha salarial, na verdade, deixou a gente num momento de muita tranquilidade depois de toda coisa terminada. A outra coisa que nós tivemos foi internamente na FETAP. A gente democratizamos o processo eleitoral da FETAP na nossa gestão, com a questão das eleições sindicais e eleições em Congresso, e da Federação em Congresso. Na verdade, naquela época, antes daquela época, o pessoal só votava uma pessoa por cada sindicato, e nós passamos a colocar nos estatutos do sindicato para que a convocação das eleições fosse feita com a comissão eleitoral, irada em assembleia, e também, naquele momento, e o pessoal, todo mandato, ele tinha que tirar, no mínimo, 2 anos somente no mesmo cargo. Essa foi uma questão importantíssima, que nós democratizamos o processo eleitoral dos sindicatos, e a gente também, e renovação de 1/3, que ainda hoje permanece no movimento sindical. Uma questão difícil, porque mudar costume não é fácil, mas o pessoal entenderam, os trabalhadores entenderam, os sindicatos entenderam, e a gente, com jeito, conseguimos implantar, que até hoje existe ainda esse procedimento. Em seguida, levamos isso para a CONTAG,
a CONTAG, um conselho da CONTAG colocou em votação e também encampou a questão das eleições em Congresso. Porque Pernambuco foi a primeira federação de Pernambuco a fazer eleições em Congresso, foi Pernambuco. A CONTAG fez em seguida e espalhou para o resto do país, que várias federações fazem eleições em Congresso. Esses 3 pontos eu queria frisar um desafio. Seu Zé, está nos ouvindo? Uma coisa que nós vamos aprendendo com essas lives é que isso acontece na tecnologia, não é? De vez em quando a tecnologia faz isso, nos congela, nos deixa às vezes sem voz. É igual o capitalismo. O capitalismo muitas vezes também nos deixa sem voz. Só que eles esquecem que nós somos semente, né? A gente nasce de novo. E eu, com certeza, seu Zé vai daqui a pouco retomar a fala para a gente. Eu queria aproveitar para saudar a Mundinha da Enfoque, que está aí no Face nos assistindo. Saudar também Mônica, que é secretária de Jovens da CONTAG, também está aí no Face nos escutando. Saudar todas as lideranças que fazem parte do movimento de juventude da FETAP, que estão nos acompanhando, o pessoal do movimento das mulheres, né, da Organização das Mulheres, também estão aí nos seguindo no Face nesse momento. Então, é um momento muito importante. Seu Zé voltou, olha aí, tá vendo? A gente renasce, seu Zé, pode continuar a sua fala. Pois é, como a gente estava colocando, esses 3 pontos eu coloquei como desafio, porque a violência no campo, hoje ela ainda existe, naquele tempo foi muito mais difícil. Aonde quem reinava era a palavra patronal, era a palavra de quem dominava, era do mandatário. O trabalhador não tinha direito a reclamar nada, porque se reclamasse, ia para a cadeia, era preso 1 hora pela polícia, outra hora era pelos capanga patronal. E a gente venceu essas questões. Sei que tombaram muitos companheiros da zona da mata, no Agreste, no Sertão, nessa luta, mas se venceu. Todas essas lutas foram vencidas. A gente viu que naquele período, como um principiantes dessa abertura de discussão da democracia no país, e das voltas, dos políticos que estavam voltando do exílio para o Brasil, facilitou também a gente fazer nossa campanha salarial, mesmo com as 5 em cima da gente, mesmo com a ditadura ainda reinando, o golpe reinando em cima da gente, mas conseguimos vencer. E por isso a gente fica muito satisfeito, muito contente de participar dessa trajetória da FETAP, uma trajetória bonita, que hoje continua a luta. Os companheiros que nos sucederam, né? Muitos companheiros estão aí, como Aristide, como Doriel, como Cícero, participou um pedaço participando do pedaço da gestão juntos, na FETAP, e viu como o nosso trabalho foi um trabalho que a gente trazia essa importância da participação ativa do movimento sindical e dos trabalhadores rurais brasileiros, trabalhadores pernambucanos, porque acho que foi um caminho, uma escolha que nós fizemos, foi, na verdade, defender a nossa categoria. Ok, seu Zé Rodrigues?
Qual você acha que é, você ainda tem um tempinho aqui, qual você acha que é o maior desafio hoje para a FETAP nesse cenário? Olha, a gente que está fora da direção, da gestão da FETAP, é difícil a gente avaliar o que é que muito que a gestão que está de fazer. Mas acredito que as coisas não são as mesmas naquele período, né? As coisas são diferentes, mudaram. O sistema mudou, a questão da participação, do relacionamento, até com os movimentos sociais, com os movimentos entre sindicatos, patronados, é diferente daquela época, que não se podia olhar um para o outro, que já queria colocar a questão já em desafio, e agravo. Hoje existe mais respeito, a FETAP tem mais respeito nessa questão de tratamento, nesse campo de negociação de trabalhadores e entidades sindicais, e as questões da gestão da FETAP. A FETAP tem uma direção que sabe muito bem conduzir esse processo, porque são companheiros que vêm na luta aqui por muito tempo, aqui em Pernambuco, e Pernambuco foi um estado de luta, um estado que não se dobrou, nunca se deu. Tantos os companheiros que estão aqui, que estão na eleição, como os companheiros que já partiram, como o Cícero falou, dos companheiros que já partiram, que infelizmente não estão aqui com a gente. Uhum. Muita gratidão, seu Zé Rodrigues, pela sua contribuição ao longo de sua vida à história dessa federação, por toda a contribuição que o senhor deu à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras num momento tão difícil do nosso país, né? A ditadura militar, trazer a FETAP para o rumo do processo da redemocratização do país, dar uma contribuição a isso. Nós somos todos muito gratas e muito gratos à sua contribuição e de todos e todas que fizeram parte, juntamente com o senhor, naquele momento da história dessa federação. O senhor termina seu mandato exatamente em 93, quando nesse momento acontece um fato impressionante em todo o semiárido, e Pernambuco estava na frente disso, que foi o processo de pautar o debate da convivência com a seca, né? É o processo de ocupação da Sudene, vai vir logo nesse momento, e nesse momento tem um sertanejo que se destaca, né, nesse processo, chamado Manuel José dos Santos, que vai ser logo em seguida presidente dessa federação, e eu acho que é muito importante a gente trazer também nesse momento esse fato, né, e infelizmente não está aqui numa das janelinhas, né, para dizer o que foi que aconteceu logo em seguida, esse seu momento, mas deixou registrado na história dessa federação, assim como o companheiro Januário, que vinha da luta da barragem da Itaparica, né, de toda aquela mobilização no sertão do Estado, e vai trazer uma mudança dentro da federação. Sertão, toda a região do sertão vai começar a ter um processo de ebulição muito forte na luta contra as barragens, na luta pela convivência com a seca, trazendo inclusive novas pautas para dentro da federação e novas bandeiras. E eu gostaria inclusive de aproveitar esse momento para saudar o companheiro Alexandre Pires, da ASA, que está aí nos assistindo no Facebook, o companheiro Plácido Júnior, da CPT, que também está aí no Facebook, os diretores da federação, que eu já estou vendo que já estão presentes, depois vou falando de outros, mas Beto, Gil, Genuzi, Adrianinha, já estão tudo aí participando, que também fazem parte dessa história.
Paulo Rocha, nosso atual presidente da CUT, também está aí nos vendo no Facebook. Domingos Corcione, que tanto contribuiu nesse momento da história para a federação. Ele chega exatamente na sua contribuição como colaborador e como assessor no início do mandato de Manuel Santos, para trazer uma política de formação, né, para construir um coletivo de formação na federação, na FETAP, e eu acho que isso foi um elemento muito importante nesse processo. Muito grata, seu José, gostaria muito de agradecer a sua participação, continue conosco aí na janelinha, para a gente pelo menos estar se vendo na janela. Disse que essas janelinhas estão servindo para a gente também ver a alma, viu? Não sei se vocês já assistiram o documentário Janela da Alma, se não assistiram, sugiro que assistam, porque retrata muito bem esse momento que nós estamos vivendo agora, de se ver nas janelas. Mas a janela nos possibilita ver o mundo, e, portanto, intervir nele. E é dentro desse contexto da chegada dos sertanejos, da participação dos sertanejos, de novas pautas, que chega Aristides Santos, um agricultor familiar, sócio do Sindicato de Itabira, com participação também muito forte na política partidária, que atualmente preside a nossa CONTAG. É muito interessante que a CONTAG nasce muito junto, né, muito próximo à FETAP, né, e muito também permeada pelas forças políticas que também influenciaram muito no surgimento da FETAP, né, principalmente o Partido Comunista, a Ação Popular, a Igreja, e hoje Aristides está lá na CONTAG, nos representando, e ele foi presidente, né, da FETAP de 2002 a 2010. Então, Aristides tem sua gestão num período marcado pelos 2 mandatos do presidente Lula. Um fato novo nesse país. A chegada pela primeira vez de um operário na presidência da República. Esse processo gerou uma ebulição e um envolvimento muito forte da federação no debate sobre a participação na política partidária, né, Aristides? E, principalmente, vai ser de 2002 a 2010, vai ser uma fase de muita formulação de políticas públicas e de muitos desafios de como a FETAP participar desse processo. Então, seja muito bem-vindo, Aristides, a essa nossa prosa. De antemão, nós expressamos nossa gratidão por sua presença, mas também por sua contribuição ao longo dessa história. E para você a mesma questão posta para seu José Rodrigues. Quais foram os maiores desafios e conquistas que tiveram em sua gestão? E qual foi a importância? E como é que você vê a importância da FETAP num momento tão difícil que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil? E, consequentemente, em Pernambuco, né? Por favor. Boa tarde, Socorro, nossa moderadora aqui da nossa live. Abraçar virtualmente e calorosamente o companheiro Zé Rodrigues, o companheiro Doriel, o companheiro Cícera. Muita saudade de vocês, de todo mundo aí da direção da FETAP, assessoria da FETAP, os companheiros da CONTAG, companheiros que nos acompanham, o Alexandre da ASA, através do Alexandre cumprimentar todas as outras pessoas das outras entidades deve estar acompanhando, porque tem relação de parceria e de valorização sempre da FETAP, da nossa luta. Esses 58 anos da FETAP, nós comemoramos agora num momento bastante difícil da nossa história. Temos que fazer um evento assim, virtual, por não poder fazer. Nós podíamos estar aí na sede da FETAP, podíamos estar no centro de Carpina, numa grande festa, nos abraçando, dançando, se alimentando e fortalecendo os nossos laços através do nosso abraço e do nosso cheiro, que é a essência do nordestino, da nordestina. Mas temos que fazer à distância. Então, muito grato, primeiro, Cícera, por proporcionar esse momento e por me incluir nessa conversa aí com vocês. Bom, primeiro, eu inicio expressando aqui a minha gratidão a todos e a todos que contribuíram com o nosso mandato. Toda a nossa história, ela está ligada à história de muita gente. Todos nós somos frutos de projetos coletivos. As nossas ideias, muitas vezes,
quando no final se apresentou como resultado, ou como se apresenta hoje como resultado, muitas vezes ela não sairia na cabeça da gente, saíram do fruto da construção do debate, do que nós produzimos coletivamente e que deu os resultados depois. Esse foi sempre a tônica da FETAP. A FETAP sempre teve uma diferenciação para outras federações no Brasil, principalmente no Nordeste. Nós nunca tivemos aquela fase, a federação, a direção pelega, para depois passar a virar uma direção progressista ou combativa. A FETAP sempre foi, desde o seu nascedor, uma direção combativa. Teve um pequeno momento ali do interventor, que eu quis contava muito para nós, mas foi por pouco tempo também. Eu queria iniciar fazendo esse recorte com a história do passado. Eu queria expressar minha gratidão, eu acho que de todos os agricultores familiares, de todos os trabalhadores, de todos os sindicatos, ao companheiro Cris Nascimento e Mário Biá, e em nome deles, agradecer a todos aqueles que já não estão mais conosco, mas ajudaram na fundação da FETAP. O companheiro Bill da Luz, que está com a gente, ainda nesse plano, como disse Socorro, que ajudou naquela época para a gente incluir aí os técnicos e a assessoria e outros nomes que você, inclusive, já citou, Socorro, aí no seu resumo inicial sobre a história. Queria registrar também, na luta das mulheres, a companheira Netinha, foi uma pioneira na construção, para nos ajudar a compreender o que era feminismo naquela época e nos ajudar na importância da organização das companheiras mulheres, que Cícera hoje simboliza esse resultado da organização das mulheres, que começou ali há muitos anos atrás, e que hoje nós temos a primeira presidenta mulher na direção da FETAP, presidindo a FETAP. Companheiro Antônio Marques, eu sou eternamente grato, porque se Antônio não tivesse, naquela época, Zé Rodrigues, abdicado da condição de ser candidato à reeleição, não teria sido eu candidato a presidente. Ou seja, esse foi o desapego pelo poder, o Antônio retira sua candidatura e resiste, Antônio, na nossa história, com muitas outras questões, mas principalmente no enfrentamento à seca ali no Pajeú. Graças a Antônio, nós temos muitas mobilizações ali no Pajeú para escapar da fome e para escapar de não morrer de fome. O companheiro Manuel Santos, você já registrou, Socorro, que eu tinha anotado aqui um dos aspectos da sua história, que é a ocupação da Sudene, organizada pelo Nordeste, liderada pelo companheiro Manuel e pela FETAP, em 1983. E aí, inclusive, daí nasce a ASA, que Alexandre está nos acompanhando. Nasce a ASA e tantas outras coisas. Mas quer destacar também, entre tantas outras coisas que Manuel atuou na CONTAG, quando veio para a CONTAG, a discussão sobre eleição partidária, sobre a questão do projeto político eleitoral, que a gente não podia apenas ficar na discussão de ser sindicalista. Não bastava ser sindicalista, mas tinha que ser também bons militantes e se colocar para a política partidária, e Manuel foi um dos grandes construtores desse processo, e nós da FETAP se ajudando. E aí, já entrando nos desafios, nós começamos uma gestão em 2022, aliás, hora 2022, em 2002, ali no mês de setembro, e ali nós já estávamos pertinho da eleição, da eleição, e ali já ajudamos no processo da campanha de Lula. E o primeiro desafio era eleger Lula, o primeiro operário presidente da República, e conseguimos. E ali nós, inclusive, houve um fato inédito. Por exemplo, o companheiro Israel, que estava na chapa de João Santos, eu lembro que a gente teve a eleição num dia, no outro a gente entrou em contato já com as lideranças de base. Israel foi um deles que nem descansou e foi junto com a gente para Caruaru fazer um ato lá em defesa da candidatura de Lula. Ou seja, eram duas chapas, nós tivemos 60% dos votos, mas a oposição, quase que todos, não vou dizer que foram todos foram a pedido da FETAP, juntos para a luta para eleger Lula. Avanços na gestão que eu podia considerar. Nós conseguimos compartilhar, que a primeira dificuldade era você juntar o novo com a experiência que já tinha lá. Eu lembro que nós chegamos com 5 diretores, tinha 4, e a primeira grande estratégia foi unir a experiência com a juventude que estava chegando. Zé Rodrigues, Mariquinha, Mulica, Beija-Flor, foram estratégicos ajudar a gente nessa compreensão. Na assessoria foi a mesma coisa, nós fizemos uma renovação na assessoria, até porque João Santos criou uma situação que a gente teve que demitir, se não me engano, 10 assessores de uma vez, e nós fizemos uma renovação da assessoria
mas fizemos sempre essa composição. Eu lembro muito bem, e gostaria até de simbolizar, a experiência de Bill da Luz na mesa com a experiência de Gil, de Ivanilson, discutindo a formação, a política de gestão e de assessoria da FETAP. Então, isso é outra coisa importante para a gente trabalhar. A escola da CONTAG, a escola de fundação, a fundação da escola. A FETAP tem uma participação fundamental, porque a escola foi fundada, como todo mundo sabe, tem uma participação extraordinária do Manuel, da Raimundinha e tantos outros dirigentes, mas na hora de garantir as condições para a escola funcionar, Pernambuco foi uma das primeiras federações a aprovar no seu conselho, por maioria, que era um tema polêmico, a constituição de um fundo depositando 1% que até hoje permanece. E depois, por ironia da história, na tesouraria da FETAP, aliás, já na tesouraria da CONTAG, tivemos que ir um congresso, por maioria também impor às outras federações que não pagavam o fundo até aquele período, a pagar também, e hoje nós temos 100% das federações e dos sindicatos que estão no convênio de aposentados contribuindo com o fundo da escola. Na comunicação também é sempre um desafio, ainda temos outros hoje. Na época, eu lembro que a gente precisava renovar, por exemplo, a nossa logomarca, aí junto disso veio o hino da FETAP, você até citou aí a frase no inicial do hino, criado aí num raro momento de grande inspiração do companheiro Elias Dionísio, com a contribuição de Paulo Matricó, e esse hino é a única federação do Brasil que tem um hino, e que conta a sua história tão belíssima, e que é cantado hoje, não só pelos dirigentes, mas por muitos trabalhadores e trabalhadoras, e é um dos marcos da nossa gestão também. O plano de carga e salário, né, Cícero, ele deixou basicamente pronto, você estava na última gestão comigo, e vocês no ano seguinte complementaram, porque esse era um debate, e aqui, por exemplo, na CONTAG a gente não conseguiu implementar ainda o plano de carga e salário, e é muito relevante para você garantir as regras de forma transparente da gestão dos cargos internos no quadro de pessoal da FETAP. Programas importantes como o Promata, o Dom Helder Câmara, o Expedito dirigindo, lembram ali que a gente conseguiu constituir a questão do mobilizador social e depois trabalhar muito fortemente a questão do controle social, que ainda hoje é uma referência para o FIDA. Projetos na linha de trabalhar a renda também das mulheres. Tivemos projetos como o da economia solidária, criando cooperativa de créditos, que até hoje elas permanecem, o parte delas. As parcerias que nós fizemos com relação a Brasil Ecodiesel, aquele debate que tem a ver com a questão eleitoral, da gente ter as secretarias específicas em cada estado, a chamada Secretaria da Agricultura Familiar, vocês lembram? Na época de Eduardo, nós só conseguimos criar a diretoria, já no último mandato, e só agora, com Paulo Câmara, é que a gente consolida essa estratégia, esse desafio lá daquela época. O projeto político eleitoral, só para lembrar rapidamente, que em 2006 nós conseguimos ali, que já foi fruto da luta das eleições de 2004, quando a gente elegeu ali 46 vereadores, 2 vice-prefeitos, e em 2006, Patriota e Bruno juntos tiveram mais de 43 mil votos. Em 2010, nós elegemos o primeiro editor familiar com aproximadamente 55 mil votos, o companheiro Manuel José dos Santos. O projeto político eleitoral continuou e a gente podia dar um exemplo, por exemplo, do de base, que é o de Águas Belas, que é o mais organizado que nós temos, que já está na 3ª gestão, agora com o companheiro Luiz Haroldo como prefeito. Socorro, me dê só mais um minuto para encerrar. A reforma agrária, que na época era um dos grandes desafios, e Pernambuco, quase que a gente desbanca todos os latifúndios, o MST por um lado, a FETAP por outro, CPT e tantos outros movimentos, nós conseguimos avançar bastante na luta pela terra em Pernambuco, e está comprovado aí pela quantidade de assentamentos que nós temos espalhados por aí afora. E queria destacar para os canavieiros, além do projeto que nós trabalhamos de desenvolvimento da Zona da Mata, como a grande greve, né, Zé Rodrigues, de 2005 na nossa gestão. 2005 foi considerada a maior greve dos canavieiros da sua história. A mais importante, 1979, como o Zé já expressou, mas a maior em termos de número de participação e de envolvimento foi 2005. Por último, mesmo, Socorro, os desafios do momento. Para a FETAP, para a CONTAG, estou colocando 3 para a gente aprofundar após pandemia. Organização com formação. Se a gente não fizer mudanças fortes na nossa organização sindical,
a gente já não vinha dando conta direito e não vai dar conta depois da pandemia. Sustentabilidade política e financeira. É preciso a gente focar com muita força nesse processo da sustentabilidade. E, por último, o maior desafio. A FETAP tem que dar sua contribuição, unir Pernambuco, unir o Nordeste e o Brasil, porque o Brasil precisa mudar em 2022. Do jeito que está, não pode. Quem sabe, a gente pode até fazer mudanças pontuais ou em parte já no processo, considerando que há de descumprimento à Constituição Federal e o ataque à democracia. Porém, de fato, nós temos um calendário marcado, 2020 nas eleições municipais, 2022 nas eleições para presidente e governador. Obrigado, desculpe aí. Esse é o tempo daquela saudação inicial. Tranquilo. É a saudação inicial. Tranquilo. Obrigado. Muita gratidão, Aristides, pelo teu depoimento, mas não só pelo depoimento da fala, mas pelo teu depoimento do compromisso ao longo desses anos todos, ao longo de tua vida, pela organização, pela luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo no estado de Pernambuco e no nosso país. Então, muita gratidão por sua fala, e tua fala nos remete, inclusive, a nesse momento também a gente aproveitar para saudar toda a assessoria, tanto da FETAP como dos sindicatos, que nesse momento estão nos acompanhando pelo Facebook. Não tenha dúvida que todos esses que estão aqui nas janelinhas e mais todos os outros que estão nos assistindo e que passaram também por essa federação, se não tivessem contado com o apoio e com o suporte de assessores e assessoras que vestiram a camisa dessa federação, certamente muitas questões, muitas lutas, muitas conquistas não teriam sido alcançadas na mesma dimensão. Tantos assessores que aí você inclusive citou dois, seu Bio e dona Vanete Almeida, né, trazendo muito forte como um simbolismo dos que já foram e dos que estão. E aproveito para saudar a Gleice e Mônica, que estão dando suporte para que a gente possa estar fazendo essa prosa aqui nas janelinhas. E como funcionário, a gente está tendo o Edson, que está ajudando a gente a aprender a lidar com a tecnologia e como fazer tudo isso. Então, os funcionários dos sindicatos que nesse momento estão nos assistindo, os funcionários da federação que estão nos assistindo nesse momento, muita gratidão também para vocês fazem parte dessa história, vocês fazem parte da luta dessa federação, e sem vocês, certamente, muita coisa a gente não teria conseguido caminhar. Aproveito para, talvez seja porque você vai falar agora, viu, meu deputado, para saudar o meu deputado federal, Carlos Veras, que nesse momento também está nos vendo, que também é meu compadre. Então, compadre, seja bem-vindo aí, está nos assistindo. Beijo em Pedro e Emanuel. E também saudar as companheiras Mazé Ribeiro, da FETAG do Piauí, que também está nos vendo nesse momento. Coisa boa, né? A gente poder ter essa partilha da luta das federações na região Nordeste. E também a companheira Cristiana, que é secretária de Finanças da FETAEP, nossa co-irmã, e que nasce junto conosco, né? E que no momento da história também se reorganiza para atender melhor as demandas da classe trabalhadora. E eu acho que, Doriel, você é um agricultor familiar, agrestino, sócio do STR de Águas Belas, atualmente nosso deputado estadual com muito orgulho, vem cumprindo seu trabalho com muita determinação pelo Partido dos Trabalhadores, um ex-presidente da FETAP, e você foi presidente da FETAP de 2010 a 2018. Ou seja, você pega o início do governo Dilma, quando a gente já vai estar tendo um cenário de muita articulação das forças de direita, né, para gestar esse cenário que nós estamos vivendo agora. Então vai ser um bombardeio nesse cenário. Mas vai ter um momento muito importante, é que você vai entrar na FETAP no momento exato de uma grande articulação para a eleição do primeiro agricultor familiar deputado estadual. E hoje é muito bom a gente poder ver você e o Carlos dando continuidade, e inclusive uma continuidade
com uma qualidade socialmente muito presente e muito importante para a nossa luta. Então, Doriel, quais foram os principais desafios, as principais conquistas nesse seu período de 2010 e 2018, num cenário, inclusive, de você vivenciar o momento do golpe, do impeachment, né? Você estava ainda no mandato da federação, quando a gente tem um golpe nesse país, quando começa o governo Temer, né? E que a gente tem uma mudança tão forte no cenário das políticas públicas e da atuação da federação. Muita gratidão por estar aqui conversando com a gente. E aí agora a fala é sua, no sentido de dizer quais são os desafios e conquistas desse seu momento de sua gestão e como é que você vê agora o papel da FETAP nesse cenário. Primeiro, parabéns, FETAP, pelos seus 58 anos, muito bem vividos, vivenciados. Quero cumprimentar a nossa educadora, Socorro Silva, sempre presente nos principais momentos de lutas e resistências, né, do movimento sindical de Pernambuco e do Brasil. Dizer, Socorro, que a FETAP marcou para sempre a minha vida, né? Eu sou um agricultor familiar, nunca imaginava de presidir uma das maiores federações do Brasil, né, de ser diretor desta federação. E, portanto, eu tenho a honra de ter sido diretor por 14 anos desta FETAP, né, mais de 9 como presidente, 8 de mandato e mais esse tempo do afastamento, do licenciamento do nosso presidente Aristides. Quero aqui falar do meu respeito a todos os diretores e diretoras da FETAP nesses 58 anos. Em nome do nosso querido Zé Rodrigues, que ontem completou 80 anos de vida. Parabéns, Zé Rodrigues. Deus continue te dando saúde, sabedoria. Foi muito bom compartilhar com você a direção da FETAP. Meu companheiro Aristides Santos, chegamos juntos na FETAP, ele como presidente, eu como diretor de política agrária. E aprendi muito com você e estamos juntos aí nessa luta. A minha companheira Cícera Nunes, que eu também, né, tenho a alegria de compartilhar com ela muitas lutas e atuamos juntos também na FETAP, e hoje ela preside a nossa federação. E também meu respeito àqueles que já não estão mais conosco hoje, né, que foram gigantes na luta. Eu queria destacar 2, mas todos os demais. Meu companheiro, o deputado Manuel Santos, que conheci de perto, vivenciei com ele muitas lutas, muitos momentos, e o meu companheiro Antônio Marques, que também eu tive a honra de vivenciar muitos momentos com o Antônio Marques também, que foi aprendi muito com o Antônio Marques. Então, eu queria dizer meu respeito a todos os diretores atuais da FETAP, as assessorias da FETAP, já que Aristides citou seu bio, eu queria citar Elias, né, e todos os demais assessores e assessoras dessa querida federação. E rapidamente, Socorro, em relação aos principais desafios, eu coloquei 5 aqui principais. O primeiro atuamos no período em que ocorreu a maior seca dos últimos tempos, o desespero dos trabalhadores do campo, nas regiões do Agreste, do Sertão, era imenso. Então foi um momento onde fizemos uma campanha, a Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido esteve conosco numa campanha em busca de arrecadação de alimentos, de água. Então foi um momento duro, difícil. O outro, as enchentes que ocorreram de um lado a seca, depois as enchentes que foram muito fortes, principalmente na Zona da Mata, que devastaram ali vários municípios da Zona da Mata. Eu destaco como momentos desafiadores. O golpe parlamentar, como você falou já no início, jurídico, imediato contra a presidenta Dilma, e no movimento sindical, nesse período, mostrou muita resistência, foi para as ruas, sem medo, né, de lutar. Um momento onde nós sofremos um duro golpe, um primeiro golpe de tantos outros que depois foi se reproduzindo, mas diria que esse foi um golpe direto na nossa vida, na vida da classe trabalhadora. Vivenciamos também o governo de Temer, né, com a retirada de direitos, que veio junto com ele, a exemplo da reforma trabalhista, da terceirização, a reforma agrária, a agricultura familiar, mas junto com os sindicatos, a FETAP lutou e evitou que a situação ficasse ainda pior. Então, foi um momento importante que nós
fizemos uma resistência também muito grande, né? Foi um desafio importante, vivenciado pela FETAP. E o outro foram as tentativas da reforma da Previdência, que muita luta, muitas mobilizações que a gente fez. Eu lembro, a gente chegou a ocupar várias APS no mesmo dia, foi uma grande mobilização, né, que ajudou a gente a garantir vários direitos. Então, foram momentos importantes que ocorreram aqui em Pernambuco. E um outro desafio grande foi a prisão injusta do presidente Lula sem provas, né? Nós vivenciamos aquele momento também difícil. O presidente Lula, que hoje ainda, né, pelo mundo é considerado, e por nós sempre será, como o melhor e maior presidente da história desse país, pelo tudo que ele fez pelo povo brasileiro. E naquele momento ver Lula preso foi algo muito duro também para a classe trabalhadora, e foi um desafio enorme, a gente para a rua, a gente fazer um movimento de defesa do legado de Lula, do PT, dos movimentos. Não foi fácil, mas considero que foram momentos bastante desafiadores. Os avanços que eu considero que a gente teve desse período aí, a qual a gente atuou na presidência da FETAP, junto com os demais companheiros e companheiras, foi um desafio, foram conquistas coletivas, foi que diante da situação difícil da seca e da que a gente estava vivendo e das dificuldades da Zona da Mata, a gente construiu dois importantes documentos, um de reestruturação socioprodutiva e outro de convivência com o semiárido, construído a quatro mãos, com a participação dos movimentos. Fizemos um encontro com a participação de federações do Nordeste, foi algo importante envolvendo a CNBB, os movimentos sociais, então foram fundamentais também. Eu acho que uma conquista importante, serviu de base, de referência a esse documento, e a honra de termos coordenado a campanha vitoriosa, as duas campanhas vitoriosas, do primeiro, a eleição e a reeleição vitoriosa do primeiro agricultor familiar na história do parlamento pernambucano. Essa foi uma conquista imensa para a agricultura familiar, porque não só mostrou a força do campo, mas que nós, organizados, temos capacidade, sim, de ocupar esses espaços e mostrar que nós temos capacidade, sim, de realmente fazer valer essas conquistas, e foi assim que Manuel fez. E se hoje estou deputado estadual, resultado dessa conquista do trabalho que foi feito na época pelo nosso saudoso e querido deputado Manuel Santos. A contribuição junto com os sindicatos na eleição para que Aristides se tornasse o primeiro presidente, aliás, o primeiro presidente não, se tornasse presidente da CONTAG. Eu lembro que a Federação de Pernambuco contribuiu decisivamente, né, nesse processo. Acho que foi uma conquista importante para Pernambuco e para o Brasil. O Aristides está mostrando aí que foi acertada a decisão dele presidir a CONTAG. O giro nos polos, a gente fez um giro em vários polos, levamos toda a direção, fomos fazer a escuta de base. Ao invés do sindicato vir para o encontro, a gente foi lá onde estavam os sindicatos, ouviu os sindicatos, uma dinâmica interessante, que eu diria que foi algo importante que foi celebrado. A paridade na FETAP foi uma outra grande conquista, a igualdade na direção entre homens e mulheres, eu acho que foi também uma vitória importante nossa. O apoio à organização da juventude, a terceira idade, o fortalecimento dos processos formativos foram também bastante destacados como conquistas que eu considero importantíssimas. O processo de reorganização sindical, o fortalecimento e a representação da agricultura familiar e dos assalariados, com a criação da FETAEP. Foi nesse período que nós criamos a Federação de Assalariados aqui em Pernambuco. Fomos o primeiro estado do Nordeste a criar a Federação de Assalariados, tomando uma decisão política, né, com coragem, com determinação, e está aí hoje a FETAEP caminhando a passos largos, e a FETAP continua dando o seu apoio. Quero destacar também a atuação, Socorro, nossa, coletiva, em relação à habitação rural e às tecnologias de cisternas de placas e calçador. A FETAP se envolveu nesse processo, a parceria com a Bemorá,
construímos várias habitações, construímos sistemas de placa na articulação com a ASA. Então, botamos a mão na massa, literalmente, como se diz. Então, foram conquistas importantíssimas que eu considero nesse período. A criação da academia sindical para resgatar e organizar nossas memórias vivas, que o companheiro Bill da Luz até hoje continua coordenando esse processo, publicação de materiais com a história dos nossos acadêmicos, o fortalecimento da articulação com os movimentos sociais, com a igreja, também considero que foi muito importante. A vinda de Lula para o Conselho da FETAP foi um momento marcante também, que eu considero importantíssimo para nós, naquele momento que a democracia estava bastante ameaçada. A construção da nova sede da FETAP, todos lembram do desafio que a gente tinha de construir uma nova sede. Quem chegava na FETAP não imaginava que a sede era tão pequena, daquele tamanho, pela dimensão que era a FETAP, e com esforço coletivo, com a participação dos sindicatos. Hoje nós temos uma sede da FETAP, reformamos o centro de Carpina, a Garanhuns, 2 minutos, né? Garanhuns, Caruaru, construímos o centro de Caruaru, ajudamos Serra Talhada a reformar, enfim. Criamos o Instituto Manuel Santos, que também foi uma outra grande conquista, e, por fechar, com chave de ouro, a eleição da primeira mulher presidenta da FETAP, que está aí, que vai falar daqui a pouquinho, a nossa companheira Cícera Nunes. Então, que foram conquistas importantes. E o desafio, para fechar nesses 2 minutos, eu estava marcando aqui, mas meu cronômetro fechou aqui. Eu digo, mas rapaz, como é que pode? Mas para fechar, Socorro, só dizer que o desafio da FETAP hoje é esse desafio que todos nós estamos percebendo que é necessário, é a luta contra o retrocesso. Os retrocessos, na verdade, que são vários, né, desse governo, que aí está a luta contra o fascismo, contra o racismo, que tem ficado cada vez mais evidenciada, a intolerância, contra a luta em defesa da democracia, enfim, a luta para continuar ocupando esses espaços na política, que é o que a gente vai vivenciar agora nas eleições municipais, e a FETAP já está fazendo um trabalho de organização, de eleger vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, para ocupar esses espaços, para que a gente possa somar forças no sentido de construir um país e um estado de Pernambuco cada vez mais decente, com oportunidade para todos, e que priorize principalmente a classe trabalhadora, e a FETAP não tem olhado apenas para a agricultura familiar, ela tem feito um trabalho olhando para a classe trabalhadora como um todo. Então, eu acho que é nessa direção que a FETAP tem pela frente como desafio, e que eu espero estar podendo também ajudar e contribuir nesses grandes desafios que a gente tem pela frente. Então, para encerrar isso, Socorro, agradecer a oportunidade e, mais uma vez, parabenizar todos os sindicatos, a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais por ter em Pernambuco uma grande federação lutadora e guerreira em defesa do direito do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigado. Muita gratidão, Doriel, por toda por tua fala, por todo o teu compromisso ao longo desse tempo, pela contribuição que você deu e continua dando agora como parlamentar para a organização e o movimento, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito nos tem orgulhado o seu trabalho e sua atuação dentro da Assembleia Legislativa. É muito bom contar com alguém como você por lá, para nos representar, que representa um projeto coletivo, né, dessa classe. E aí eu aproveito, inclusive, para saudar, né, representando tanto outros que estão nesse momento nos escutando, o Kildaris, que é vereador em Itacuruba, a Antônia Santos, vereadora em Itacaimbó, eu acho que é resultado também de todos que vocês estão relatando até agora, o Altair, patriota, representando o ITERP, que eu acho que mostra, inclusive, essa relação que ao longo do tempo, né, a federação tem colocado junto aos organismos governamentais também, Robério da FETAG Alagoas e Assis da FETAG Rio Grande do Norte, que também está aí nos assistindo, e que mostra mais uma vez essa articulação, essa união, né, das federações da região Nordeste,
em busca de algo em comum. E gostaria de saudar também Joana Santos, né, que é educadora da equipe e também faz parte do Fórum das Mulheres de Pernambuco. E talvez para esse momento, para a gente iniciar agora escutando assim, a última fala da atual presidenta da federação, vale a pena a gente registrar duas questões que eu acho que elas se tornam extremamente afiadoras também nesse cenário, né, que Cícera assume, né, eleita presidenta da FETAP. Uma primeira questão é exatamente o aumento da violência contra as mulheres. E nesse momento atual, nós temos visto como tem aumentado nesse período da pandemia. E como tem aumentado também a violência contra as crianças. E aí não tem como a gente não fazer um registro da nossa indignação com o que aconteceu esses últimos dias da morte da criança do Miguel, porque ela mostra exatamente que numa pandemia como essa, nem todas as mulheres têm o mesmo direito assegurado. Né? Esse fato ocorre porque tinha uma mulher que tinha que trabalhar nesse momento, como trabalhadora doméstica. Então, teve que sair da sua casa para trabalhar e, para isso, teve que levar o seu filho junto. Então, não tem como a gente não trazer, né, essa nossa indignação diante de tal fato. Principalmente porque agora, dia 12, nós vamos estar exatamente fazendo a nossa denúncia, mais uma vez, contra o trabalho infantil. Então, vai ser o dia do combate ao trabalho infantil. E isso só desenha para a gente o cenário que nós estamos vivendo nesse momento, exatamente quando esta mulher, agricultora familiar, assentada da reforma agrária, sócia do STR de Serra Talhada, uma sertaneja, vai ser eleita em 2018. A primeira mulher a presidir a FETAP nos seus 56 anos de história naquele momento, né? Agora nós estamos hoje fazendo os nossos 58, e é um período onde ela assume a presidência exatamente num período onde a gente está tendo o processo eleitoral, a disputa eleitoral nesse país, e um projeto conservador se afirma nessa eleição e se afirma também uma lógica na sociedade do bolsonarismo. Então, cria um cenário extremamente desafiador. E, além disso, a gente passa a viver uma crise sanitária a partir da pandemia. Então, é dentro desse cenário que Cícera começa, né, seu processo, junto com toda a diretoria que hoje está com ela, na direção da FETAP, a desempenhar seu mandato. Então, Cícera, quais têm sido os seus maiores desafios, os maiores desafios dessa direção, e como é que você vê, dentro desse cenário, as conquistas que vocês vêm tendo na FETAP? Olá, um abraço a Socorro Silva, nossa amiga, um abraço ao Zé Rodrigues, seu Zé Rodrigues, Aristides, Doriel, companheiros, companheira, aí abraço virtual para todos vocês e Socorro. Socorro, um abraço a você, amiga aí, né, que tem também contribuído nessa história de luta, não só minha, mas de várias mulheres e homens aí, nessa trajetória, tem nos assessorado bastante, juntamente ao Manuel Santos, que foi seu esposo, né, e que nos ensinou muito, vocês dois, tanto na luta, né, como pessoa também, vocês dois nos ensinaram bastante. Aristides, nosso grande companheiro sertanejo, um abraço, você que continua a luta, dá continuidade aí também, a outros como o Antônio, o Manuel, que foram do sertão, o Januário, que foi também sertanejo, e o Doriel, nosso agresteiro aí, né, que grande companheiro, que tivemos 2 mandatos, né, na FETAP juntos, aí tive um mandato junto com Aristides, e 2 com Doriel, e com o seu Zé Rodrigues também um mandato, que ele estava na coordenação da terceira idade. Então, para nós, é um privilégio ter trabalhado com vocês juntos, né, mulheres e homens em que nos ajudou bastante a chegar onde chegamos, não só Cícera, mas outras que também estão na luta hoje, seja sindical, seja política, onde estamos hoje. Então, Socorro,
eu quero dizer que os companheiros que passaram pela FETAP nesses 56 anos, antes que eu chegasse à presidência, eles tiveram grandes desafios. Por quê? Porque trabalhar e representar a classe trabalhadora que tem menos direito, que tem direitos negados, que é escravizado. Então, eu imagino quanto foi nos anos aí que a federação passou, né, até agora 58 anos, e esses companheiros, né, junto a outras companheiras, com certeza, nas diretorias, e não foi fácil aí representar essa classe que é marginalizada ainda hoje, para que possa garantir seus direitos. Então, nós chegando na FETAP agora em 56 anos de idade da nossa FETAP, não foi fácil, né? Não só para nós, mulheres, principalmente, mas também para toda a classe trabalhadora. Chegar em 56 anos, que foi em 2018 para 2019, já nessas lutas grandes, que foi aí, primeiro, retomar a cadeira nossa de deputado estadual no estado de Pernambuco, que foi o Manuel Santos chegou a falecer, e aí o desafio grande nosso aí de ter nosso Doriel de novo, né, representando os rurais na Assembleia. Para nós foi um grande desafio em que toda a classe trabalhadora, no momento da perca da presença de Manuel, se somar aí e trazer o Doriel aí de novo à cadeira da Assembleia. Então, para nós, mulheres e homens, foi muito desafio, foi difícil, mas nós conseguimos, e aí vem ele, e nós também conseguimos outro desafio e vitória, que foi eleger um deputado federal também jovem quanto Doriel, o Carlos Veras. Então, para nós, isso é uma demonstração de que mulheres e homens estão desafiando, estão enfrentando os problemas, estão enfrentando o capital, o zineiro, o que for, para que essa classe trabalhadora esteja representando esses espaços de poder. Então, isso foi um desafio grande para nós. Um outro desafio grande nessa luta foi a eleição para a presidência da República em nosso país. Ter um dos maiores líderes preso, injustamente, como Luiz Inácio Lula da Silva, que teve com a gente, não só em nossos conselhos, na luta em Caruaru, que citava o Aristides, nas lutas com Manuel Santos, aqui em Recife, em Pernambuco, no Nordeste do Brasil. Então, Lula preso, para nós também desafiar e sermos também vitoriosos no primeiro turno, para nós aqui em Pernambuco foi de suma importância desafiar esse grande problema, que foi também aí enfrentado, esses grandes que se acha grande na política, e aí enfrentar nesse momento e trazer, no primeiro turno, eleger o Haddad, para nós foi fundamental e importante. E aí dizer que, mesmo nós não tendo elegido o Haddad no segundo turno, eleger aí um retrocesso como está o nosso país, e para nós, da agricultura familiar no Brasil, não foi fácil, não está sendo fácil. Nós sabíamos que eleger um retrocesso desse, voltaríamos à ditadura em nosso país, voltaríamos o retrocesso e retirada de direitos. Essas retiradas de direitos começam logo após o Temer sair, vem aí a questão da reforma da Previdência, que foi fazer grandes audiências em todos os polos, audiências públicas, articular os poderes políticos que estavam, deputados, quem fosse, para estar aí votando contra essa reforma. Então, para nós foi desafiante fazer essa articulação, mulheres e homens, né? Então, foi feito isso junto à nossa federação, junto à nossa confederação, às nossas centrais. Então, para nós também, isso foi um desafio e foi vitória, conseguir com que não mexesse aí na aposentadoria rural do nosso público. Então, para nós, foi importante enfrentar esse problema. Outra questão que foi, para nós também, nesse momento que estamos aí, eu sei que Aristides e o Doriel, seu Zé aí foi mais difícil, mas Aristides e Doriel, nós tivemos aí governo no Brasil mais progressista, né? Então, vocês tiveram um pouco de sorte em parte, né? Claro que em outra não, porque o desafio é grande, representar nós, né, que estamos aí muitos à margem da pobreza, né, sem moradia, sem terra, né, então para nós não é fácil representar e ser isso, né, eu sei que eu sou fruto dessa luta, porque eu também tenho a minha terrinha hoje por uma luta da reforma agrária na FETAP, na CONDAG, então eu sei o quanto é difícil lutar por isso, mas vocês estiveram aí gerindo a federação em um dos momentos em que nos governos estávamos governo mais aberto para nós da classe trabalhadora. E aí, quando eu cito isso, eu quero dizer que esse momento de pandemia, de crise que estamos vivendo, então,
é um desajuste total em nosso país. Vivemos hoje um momento de abandono do Brasil, um abandono tanto pelo Ministério da Saúde, como por os outros ministérios, fechamento de ministério, então, meio ambiente abandonado, então está um desajuste total, violência contra nós mulheres aumentando, então, assim, violência de uma forma total aumentando no país, a pobreza, a economia, então, um desajuste total em nosso país, onde a gente, nesse momento, está em uma federação, juntamente a uma direção, seu Zé Rodrigues, Aristides Doriel e Socorro. Uma direção que eu quero dizer que vem de outras diretorias algumas, e os que chegaram são bons dirigentes, né? Não só os dirigentes da FETAP, mas os dirigentes que estão nos sindicatos em Pernambuco, têm dado uma demonstração de estar gerindo bem os nossos sindicatos, estar representando bem essa categoria. Quando a gente chega nessa crise que orienta o fechamento dos sindicatos nesse momento, durante meses, os sindicatos têm seguido essa orientação da nossa federação, da nossa confederação, das nossas centrais. Então, dizer que esse desafio nesse momento para nós, ele tem sido um dos maiores, comparando, sei que seu Zé passou aí nos anos 60, nos anos que ele geriu também. Então, quero dizer que está sendo muito difícil para nós. Outro desafio grande foi continuar e dar continuidade, nesse momento de pandemia, agora gerar e criar o comitê de emergência nesse momento. E aí, vários companheiros que nos seguem nesse momento estão nos assistindo, sabem da importância de criar esse comitê e dar continuidade, Doriel. O quanto aos comitês que foram criados nas frentes de emergência, nos anos de seca, que também agora nos últimos anos a gente viveu, de enfrentamento. Então, essa união de instituição, essa união de estar sentando o governo e os poderes da sociedade civil são fundamentais nesse momento. E a FETAP tem feito isso junto à sua direção e tem construído com que esse comitê, nesse momento, também nos ajude a ter políticas como o PAA do Estado de Pernambuco, que foi criado aí, juntamente o Doriel, que é o nosso deputado, que tem contribuído para que a gente, nesse momento difícil de pandemia, chegasse a criar um programa de aquisição e de venda de alimentos nesse momento muito difícil que estamos vivendo, para quem não tem muitas vezes nada, nem uma moto para andar na área rural, não tem nem onde trabalhar um pedaço de terra, mas onde está trabalhando tem uma fruta, tem uma verdura para vender. Então, nesse momento desafioso de pandemia, a gente tem um programa quanto esse, articulado por essas instituições, o Doriel, o governo do Estado de Pernambuco, as secretarias, é fundamental e também foi muito difícil essa construção. A outra questão é as campanhas solidárias que nós temos feito nesse momento. Então, um momento difícil que a maioria passa fome, não sai de casa, não tem como sair também. Fazer as campanhas solidárias não tem sido fácil. E a nossa FETAP tem construído isso com os sindicatos, com as igrejas, com os parceiros, as parcerias, as ONGs, a nossa ASA também, que tem ajudado, MST, outros movimentos sociais. Então, para nós tem sido fundamental e desafiar esses problemas, enfrentar e ficar de cabeça erguida. Porque foi assim que nos ensinou vocês que passaram na federação coordenando, nos ensinou o Manuel, nos ensinou a Vanessa Almeida, nos ensinou lideranças que passaram e que hoje faz com que nós construímos, mulheres e homens, cada vez mais uma sociedade justa, solidária e um projeto de sociedade importante para que os filhos que venham, para que quem venha depois de nós tenha onde viver e viver bem, em uma agricultura familiar aí que cuida da terra e alimenta o mundo. Então, é isso que eu queria colocar nesse momento. Muito grata, Cícera, que você possa receber toda a força de todas as mulheres que ao longo da nossa história estiveram na luta para resistir a esse momento tão desafiador de estar coordenando uma federação com uma importância política que tem a FETAP para a região Nordeste e para o Brasil. Eu aproveito para agradecer o trabalho, o seu compromisso, sua responsabilidade e a seriedade com a qual você trata as questões pertinentes à classe trabalhadora nesse país. E nesse momento eu gostaria de registrar a presença de Guto, né, da diretoria da CONTAG, e de Paulo Afonso, que é professor na Universidade Rural de Pernambuco e também educador da Escola Quilombo dos Palmares, duas parceiras tão históricas, né, para a FETAP. E ao falar dos dois, eu saudo todos os educadores e educadoras da Rede Enfoque Nacional e Rede Enfoque de Pernambuco. Eu falo dos mutirões, eu não falei, né?
Tá. E aí nós temos agora 2 momentos rápidos e que nós convidamos todo mundo para ficar conosco até o final e participar desse momento para a gente poder, daqui a pouco, caminhar para o nosso encerramento dessa celebração dos 58 anos. Um primeiro momento, ele nos mostra uma síntese com outras linguagens, um pouco do que foi tratado pelo grupo. E para a gente vivenciar ele, eu gostaria de ler para vocês algo, e em seguida a gente retoma para os nossos debatedores, para eles poderem fazer uma saudação de encerramento desse momento celebrativo. Sempre no desejo que nós vamos fazer uma celebração presencial. Então, da resistência de um povo nasce uma esperança. Do pó da palha da cana, um grito de liberdade. E este grito ecoou pelo agreste sertão, despertando os lavradores do sono da opressão. E as mãos que plantavam sozinhas, de repente se dão, num cultivo consciente, regado pela união. Assim nascem os sindicatos e a nossa federação. Na colheita dos direitos, empunho a bandeira na mão. FETAP, tuas cores são lindas demais. Elas representam nossos ideais. Na força da luta, o vermelho se faz. O verde é o campo e o branco é a paz. Para que a reforma agrária aconteça e resolva os conflitos no campo, a FETAP está lá. Com o assalariado, a mulher e o jovem e também o idoso, a FETAP está lá. Na educação do campo e na agricultura familiar, a FETAP está lá. Minha saudação é Elias Dionísio, Paulo Matricó, que transformaram em poesia uma luta de 58 anos e que tanto nos mobiliza na mística da continuidade da luta. E é nesse sentimento que eu gostaria de convidar vocês para agora a gente poder ver um vídeo curto e em seguida a gente passa para a fase final dessa nossa celebração de 58 anos, que é a fala de despedida de vocês. Por favor, Edson. Da resistência de um povo nasce uma esperança. Do pó da palha da cana, um grito de liberdade. E este grito ecoou pelo agreste sertão, despertando os lavradores do sono da opressão. E as mãos que plantavam sozinhas de repente se dão num cultivo consciente, regado pela união. Assim nascem sindicatos e a nossa federação. Na colheita dos direitos, empunho a bandeira na mão. FETAP, tuas cores são lindas demais. Elas representam nossos ideais. Na força da luta o vermelho se faz. O verde é o campo e o branco é a paz. FETAP, tuas cores são lindas demais. Elas representam nossos ideais. Na força da luta o vermelho se faz. O verde é o campo e o branco é a paz. Da resistência de um povo nasce uma esperança. Do pó da palha da cana, um grito de liberdade. E este grito ecoou pelo agreste sertão, despertando os lavradores do sono da opressão. E as mãos que plantavam sozinhas de repente se dão num cultivo consciente, regado pela união.
Assim nascem sindicatos e a nossa federação. Na colheita dos direitos empunho a bandeira na mão. FETAP, tuas cores são lindas demais, elas representam nossos ideais. Na força da luta o vermelho se faz, o verde é o campo e o branco é a paz. FETAP, tuas cores são lindas demais, elas representam nossos ideais. Na força da luta o vermelho se faz, o verde é o campo e o branco é a paz. Pra que a reforma agrária aconteça e resolva os conflitos no campo, a FETAP tá lá. Com o assalariado, a mulher e o jovem, também o idoso, a FETAP tá lá. Na educação, no campo e na agricultura familiar, a FETAP tá lá. As bênçãos da natureza pra mão que garante o pão, fartura pra nossa mesa. Então, companheiros, vamos à luta, vamos continuar firme, construindo a nossa história, ocupando o nosso espaço e mudando esse país. Então, o pessoal no Facebook estava vendo o vídeo junto com a música e certamente muito lindo, porque representa momentos muito simbólicos desse período. Para a gente ir finalizando esse momento, nós vamos abrir agora 2 minutinhos para cada um de vocês. Acho que a gente pode pegar a mesma sequência das falas, tranquilo para vocês? Pode ser? Tranquilo. No sentido de que agora a gente possa... uma despedida para todo mundo que está nos vendo nesse momento e também para tantos outros e outras que vão nos assistir depois, porque vai ficar gravado, vai ficar divulgado aí nas redes virtuais da federação, e isso possibilita a gente se comunicar com muito mais gente do que as que estão nos vendo agora. Um abraço fraterno aí para toda a direção da FETAP que está nos vendo nesse momento, Adelso, que você naquele momento anterior, um abraço forte. Seu Zé Rodrigues, suas palavras de finais para a gente ir encerrando. Um dos meus agradecimentos, eu queria colocar ali 2 destaques. Por favor, uns 2 minutinhos para a gente... Era a questão dizer que esse hino que terminou essa nossa palestra, muito bonita, a FETAP tem um hino muito merecido, com esse hino, que destaca toda essa região. E dizer se isso é um desafio que você colocou nessa questão aí, a questão da economia, é um desafio grande para todos nós brasileiros, todos nós pernambucanos, quando nós temos hoje no poder um presidente descontrolado, que a gente não sabe, presidente da República descontrolado, que a gente não sabe como é que a gente vai introduzir essa questão até o fim dessa tarefa. E agradecer também a todos aí, a participação, o convite pela participação, a você, Cissa, e a toda a direção da FETAP, e aos companheiros, o prazer de ver a Aristide aqui presente, o companheiro Doriel, dizer da nossa satisfação, agradecer a todos os sindicatos de trabalhadores rurais, da Zona da Mata, do Agreste Sertão, todos esses deram muita força para que a gente colocasse a nossa posição. Hoje está dizendo que o nosso trabalho valeu a pena a gente trabalhar hoje. Por isso, quero fazer um destaque especial ao meu sindicato de Bom Jardim. Bom Jardim foi de onde eu saí lá para a FETAP e voltei da FETAP para lá. Não é fácil a gente, depois de 42 anos afastado da base sindical, chegar lá e ser acolhido pelos trabalhadores, onde mais da metade do nosso pouco que a gente deixamos não existia. Mas os companheiros estão lá acolhendo a gente está lá com eles, companheiros. Então, não tenho que reclamar. Na vida sindical, foi tudo para a gente ficar hoje tá radiante e contente. Dizer que é muito importante essas discussões e a gente agradecer a todos vocês e parabenizar mais uma vez. Viva a FETAP,
Viva o movimento sindical, o trabalho de Pernambuco e do Brasil. Vestidos, por favor. Estou esperando o comando. Olha, foi um prazer grande, mais uma vez, e ver vocês, assim, perto na tela aqui, sabe, distante os corpos, mais perto aqui do meu coração, Zé, Doriel, Cícera, Socorro, os companheiros e as companheiras que conseguiram acompanhar, nossos parceiros. Mais uma vez, parabéns, mil parabéns a todos que fazem a FETAP, desde o trabalhador rural, a trabalhadora rural, que é a nossa razão de ser, a cada dirigente, a cada funcionário do sindicato, a cada dirigente sindical desse estado de Pernambuco, e faço isso como o Zé fez com Bom Jardim, eu faço com Tabira. Tudo começou lá. Se não fosse Tabira, Aristides Santos não existia, e é por isso que nós temos sempre que agradecer as bases, a cada companheira que sofreu conosco desde a primeira eleição do sindicato, e eu não esqueço de cada apoio, a cada luta de cada companheiro, daqueles que ainda estão lá em Tabira e aqueles, inclusive, que já estão em outro plano. E para encerrar, Socorro, não poderia apelar nesse momento de pandemia, de tanta dificuldade, para que as pessoas fiquem em casa, na roça, produzam alimentos, valorizem nesse momento a vida. Não se preocupe muito com os prejuízos que a gente pode ter pessoalmente ou da nossa organização sindical, que serão imensos e grandes. Mas o maior prejuízo será se nós perdermos a vida, porque sem ela a gente não tem nem como recuperar depois. E para ilustrar muito esse momento, uma poesia de uma música de Nelson Cavaquinho, que ele diz o seguinte: o sol há de brilhar mais uma vez. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Um beijo no coração de cada um e muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Muito grata. Doriel, por favor. Também dizer que foi um prazer compartilhar com todos vocês este momento da história da nossa querida FETAP, seus 58 anos. É uma honra para mim dizer que não se conta a história de Pernambuco sem estar lá o nome da FETAP, porque a FETAP teve, tem e terá sempre um papel importante na vida do povo de Pernambuco, e principalmente da classe trabalhadora, por tudo que ela fez, por tudo que ela está fazendo e por tudo que ela ainda vai fazer em defesa da nossa gente. Então, estou muito, muito grato. Dizer também que a força que vem do campo fez o 4º deputado mais votado no estado de Pernambuco, e por isso, vida longa à FETAP e fora Bolsonaro. Companheira Cícera. Bom, eu quero primeiramente agradecer a todos os companheiros que fizeram parte dessa live com a gente, pelo compromisso de tirar o tempo e estar aqui nesse momento com a gente, parabenizando a nossa federação nos 58 anos de vida. Dizer também que todos nós estamos de parabéns, não só a agricultura familiar, mas campo e cidade nesse momento, ter uma federação nesse porte em que tem ajudado bastante a alimentação das pessoas no campo e na cidade. E também salvar o meio ambiente da forma que a gente trabalha, agroecologicamente, isso é fundamental. Então, agradecer. A outra é agradecer a nossa direção da FETAP. Eu quero nominar aqui Adelso, Genuzi, Beto, Givaneide, Admilson, Adriano, Nalva, Antônio Neto e Israel, hoje que são da executiva juntos. Um abraço a vocês que estão aí nesse momento nos assistindo. Agradecer a todos os sindicatos que também nos assistiram nesse momento. São 174 sindicatos em nosso estado que estão aí atentos e estão também seguindo as nossas orientações, Aristides, com certeza. Por isso que é da resistência do povo que nasce uma esperança. E eu quero, antes de encerrar, dizer que a gente também, além de tudo isso, né, eu quero dizer a frase aqui que Margarida Alves disse, mas
nós também fizemos em 2019 o desafio da Marcha das Margaridas, uma das maiores na América Latina, aí com a nossa CONTAG, e Pernambuco foi em segundo lugar aí para a nossa marcha, com mulheres e homens aí contribuindo. Outro foi os mutirões. Nós fizemos mutirões nos 10 polos durante 6 meses aqui no estado, visitamos os sindicatos através dos mutirões. Então, isso é que é luta, né? Então, Margarida Maria Alves dizia isso, esse momento de crise, esse momento de pandemia, de enfrentar esse governo, de enfrentar mesmo, fora Bolsonaro, fora toda essa extremidade e essa direita que está aí querendo continuar gerindo o nosso país. Então, nós vamos dizer a frase que Margarida Maria Alves disse para nós, e vamos continuar dizendo. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Um abraço a todos e todas, estamos na luta. Muita gratidão a vocês. Vocês representam milhares de homens e mulheres que, ao longo de 58 anos, colocaram sua vida disponível e se despojaram de tantas coisas para contribuir para um projeto coletivo. Projeto que nesse momento se vê tão desafiado, mas com certeza nós não teremos medo. Com certeza esse tempo vai ser muito difícil, está sendo muito difícil. Mas com certeza também a nossa importância e a importância de vocês, enquanto classe trabalhadora do campo, se destaca, porque vocês produzem alimento, vocês produzem a vida. E nesse momento, mais do que nunca, garantir alimentação nesse nosso país, garantir abastecimento nesse nosso país, para que o nosso povo supere a fome, se fortaleça, vença essa pandemia e se reabasteça de saúde, é fundamental. E, em nome dessa gratidão, inclusive a todos e todas que estão nos assistindo, eu gostaria de trazer uma estrofe de um verso de Benedetti, que mais do que nunca se torna apropriada para esse momento, para uma federação que 58 anos de luta não se rende nunca. Cedas. Por favor, não cedas. Ainda que o frio queime, que o medo morda, ainda que o sol se esconda e o vento se cale, fogo na tua alma, ainda existe vida nos teus sonhos. Muita gratidão por vocês terem sonhado e continuar sonhando, e muita gratidão para que a FETAP nunca se renda, nunca ceda, e continue firme na luta pelos direitos dos sujeitos do campo de Pernambuco. Parabéns pelos 58 anos, vamos continuar firmes, vamos vencer essa pandemia e vamos trazer o nosso caminho de volta para o campo da humanização. Parabéns. Nós que apostamos no humanismo, firmes na luta, sempre. Vamos estimular a solidariedade, a amorosidade e a resistência. FETAP, 58 anos na luta. Abraços para todo mundo que está nos assistindo. Abraço, Socorro.